Muito bem, questão 7. Considere o seguinte texto. Observem que essa questão está relacionada também a elementos coesivos. Deem uma olhada ali embaixo. Ó. No entanto, não obstante, bom, vale eu olhar as conjunções primeiro? Bom, se eu já encontrar conjunções que têm o mesmo significado, a mesma relação, eu já posso eliminar, isso me ajuda, tá? Já vou falar sobre isso. Então, vejam que é um texto, eu tenho que entender o texto para identificar o que vai ali, tá? Mas essa questão, ela foi anulada porque os caras colocaram duas respostas ali, né? Colocaram o portanto e no C eles colocaram o por isso, que seriam duas respostas conclusivas, né? Então a questão foi anulada. Eu só ajustei para a gente comentar isso aqui porque é interessante, alguns detalhes bem importantes. O primeiro é exatamente o fato de identificar conjunções que têm o mesmo sentido para a gente já eliminar, isso ajuda bastante. Se não houver isso, eu tenho que ler com muita atenção o texto para entender, porque se eu não entender a relação que existe, eu posso errar. Tá? Tem que entender o texto para ver o que aquela frase tem a ver com o texto. Beleza? Bom, então vamos lá. Os voluntários receberam fotos de rostos com expressões de medo ou surpresa e tiveram de indicar rapidamente qual emoção cada rosto estava expressando. Então esse é o teste. Quando encaravam as fotos durante a inspiração, os indivíduos as reconheciam como amedrontadas mais rapidamente do que quando faziam o mesmo durante a expiração. Olha que interessante. E isso não aconteceu com as expressões de surpresa, então, somente com as de medo. Tá? Esse efeito diminuiu quando os participantes realizaram a mesma tarefa enquanto respiravam pela boca. Então, com certeza, a tarefa anterior foi feita, né, com a respiração nasal. Pontinhos. O efeito é específico para estímulos de emoções de medo durante a respiração pelo nariz. Bom, como eu falei, eu tenho que entender isso aqui e ver que é uma conclusão, tá? Pelo contexto. Mas assim, o que eu já posso adiantar? No momento que eu vejo não obstante aqui e no entanto, eu tenho oposição aqui, ó, e tenho oposição aqui. Tá? O no entanto é uma adversativa, que é uma coordenação, né? Já o não obstante também é uma oposição, mas ele pode ser usado tanto na subordinação quanto na coordenação. Tá? O porém é o mesmo que no entanto. Então, oposição. No momento que eu já vi que eu tenho relações iguais, eu já posso eliminar isso aqui, porque é impossível. Tá? Se A é resposta, a B vai ser e a C também. Tá? E o mesmo assim é o mesmo que embora, ainda que, mesmo que, também é oposição. Tá? Só que numa coordenação. Ou seja, aqui é uma concessão, tá? É uma concessiva. Aqui é uma adversativa, aqui uma adversativa, e esse aqui, o não obstante, serve tanto para a adversativa quanto para a concessiva. Tá? Então aqui cabe um portanto, pela lógica do texto, né? E a conclusão a que se chega no final ali. Tá? Todo esse conteúdo está ali em cima, né? Nas conjunções que a gente viu antes, tá? Muito bem. Agora uma questão de pontuação. Bom, o que eu faço aqui? Eu tenho que ler com calma, identificar aquilo que realmente eu tenho certeza que está errado, por exemplo. Tá? Já que eles querem a certa, né? Só uma das alternativas tem a pontuação correta. Eu posso eliminar, eu só vou eliminar aquilo que eu tenho certeza, né? Então é a melhor maneira de eu poder sair eliminando para poder ficar mais fácil de resolver. Então olha lá, o cineasta Cacá Diegues, 78 anos. Vejam que essa vírgula aqui separa Cacá Diegues de cineasta. Cacá Diegues é um aposto especificativo. Aposto especificativo não pode ser separado por vírgula. Tá? Então, por exemplo, se eu te disser assim, ó, o prefeito Jean Loureiro viajou. Tá? Então, o verbo está aqui,
Sujeito, quem viajou? O prefeito Jean Loureiro é o sujeito. O que Jean Loureiro faz aqui? Especifica prefeito. Por quê? Cada cidade tem um. Então tem que saber qual deles. Jamais uma vírgula aqui. Tá? Agora, existe o aposto explicativo. Aí eu tenho assim, ó, Jean Loureiro, ó, o prefeito viajou. Qual a diferença? Agora eu tenho um termo que não pertence ao primeiro diretamente. Ah, não existe essa relação aqui. Então essas vírgulas são obrigatórias no aposto explicativo. Tá? Ali é um aposto especificativo. Essa vírgula não pode estar aqui. O termo, então, 78 anos é um aposto explicativo. Aí, então, esse termo aqui é separado obrigatoriamente por vírgulas. É um profundo conhecedor da alma do brasileiro. E, ó, aqui o mais adequado é que o cara colocasse um ponto. Por quê? Porque ele terminou essa ideia. Tá? Poderia ser uma vírgula? Poderia. Para que tal elogio fique claro, aqui, vírgula obrigatória. Por quê? Porque a gente tem uma adverbial anteposta à principal. Então, essa vírgula é obrigatória, tá? É só lembrarmos que é dele o fenomenal filme Bye Bye Brasil. Não pode haver pontuação. Novamente, um aposto especificativo de filme. Não pode haver pontuação aqui. Com certeza, a está fora. Letra B. O cineasta Cacá Diegues, 78 anos, ó, até aqui tá tranquilo. É um profundo conhecedor da alma do brasileiro. Travessão. Como eu falei, o mais adequado é um ponto. Colocaram um travessão, ficou meio feio, ficou meio forçado aqui. Fiquei na dúvida. Beleza, mas até aqui tá tranquilo. E, para que tal elogio fique claro, ó, vírgula separando a oração subordinada anteposta da principal. É só lembrarmos que é dele o fenomenal filme Bye Bye Brasil. Beleza, me parece que essa tá perfeitinha. Tá? Talvez seja essa a resposta, tá? O cineasta Cacá Diegues, 78 anos. Como a gente viu, essa vírgula aqui é obrigatória. Já temos coisa errada aqui. É um profundo conhecedor da alma do brasileiro. Jamais dois pontos. Dois pontos aqui, pode ser alguma. Aqui poderia haver um ponto e vírgula, a vírgula até o travessão. Ou o ponto final. Eu terminei essa ideia. Mas dois pontos introduziriam, então, uma fala de alguém, introduziriam uma explicação. Então, fora de cogitação, dois pontos aqui. Tá? Então, já vimos que não poderia. Além disso, olha lá, novamente, uma pontuação separando o nome do aposto especificativo. Com certeza, a C está fora. Letra D. O cineasta Cacá Diegues, 78 anos, está ali, ó. Novamente, a falta da pontuação separando o aposto aqui. É um profundo conhecedor da alma do brasileiro. E aí aqui, o mais adequado, observem que na anterior, olha aqui, ó colocou o travessão e o E introduzindo a oração seguinte, tá? Agora aqui ele manteve essa pontuação, mas acrescentou, olha lá, uma vírgula, tá? Olha aqui, ó. E para, o que acontece? A gente tem uma adverbial final, então essa vírgula aqui não há problema nenhum, tá? Ó, e é só lembrarmos, poderia ser, ó. Então, sem problema nenhum que haja uma vírgula aqui, por quê? Porque eu tenho uma adverbial aqui, ó, essa vírgula aqui é obrigatória. Por quê? Porque eu tenho uma adverbial anteposta à principal. Tá? Essa, como eu tenho a conjunção aqui, eu poderia colocar ou não. Tá? Ó, é só lembrarmos que é dele. Aqui é um predicativo do sujeito, não poderia haver vírgulas aqui de jeito nenhum. Tá? Então, a D fora de cogitação. Letra E. O cineasta Cacá Diegues, bom, vejam que agora colocou um travessão e uma vírgula. O cara escolhe, nesse caso, ou ele coloca dois travessões, ou ele coloca duas vírgulas. A escolha do freguês. Tá? É um profundo... Então já temos problema. É um profundo conhecedor da alma do brasileiro.
Aí poderia colocar um ponto e vírgula? Poderia colocar um ponto e vírgula, tá? Para que tal elogio fique claro, ó, aqui tá beleza, mas aqui a gente tem problema já, tá? É só lembrarmos o que acontece? Lembrarmos isso. Então aqui eu tenho uma oração substantiva, tá? Então, conjunção integrante e a oração não pode haver uma pontuação aqui, tá? Totalmente incorreto. Então, fora de cogitação. Além disso, novamente, pontuação separando, ó, o substantivo o nome, né, aqui do aposto especificativo. Também não poderia. Com certeza, olha lá, a letra B é a resposta. Tá? Ó, letra B, a resposta. Certinho? Muito bem. Aqui eu coloquei um esquema para vocês. Vírgula proibida. Tem que entender isso aqui, gente. Por que a vírgula é proibida? Tá? Marquei bem isso. O que é o correto, o que é o errado e a jogada, né, do que determina que seja correto ou errado, tá? Serve como guia, beleza? Claro que se tu adquirires o curso conosco, vai estar o material todo completinho lá, com todos os detalhes. Aqui é só um panorama para resolver a questão, entender por que a questão, né, tem problemas ali, tá? Bora adiante. Agora, vírgula obrigatória. Também coloquei um esqueminha para vocês entenderem quando ela é obrigatória, por que ela é obrigatória. Tá bom? Vai ajudar bastante na hora do estudo. Perfeito? Muito bem. Olha só, questão 9. Considere os seguintes empregos da partícula C. Bom, o C, assim como o que, tem diversas funções. Então pode ser um pronome apassivador, pode ser um índice de indeterminação do sujeito, pode ser parte integrante do verbo, pode ser um pronome reflexivo, que é o que eles estão pedindo aqui, tá? Então vamos ver o que é cada um desses aqui, aí a gente pode identificar a resposta. Vamos lá. Esses efeitos se alteram se a pessoa está inspirando. Então vejam que se alteram. Bom, como é que eu vou saber o que é isso aqui? O primeiro teste é verificar que isso aqui é um pronome apassivador. Como é que eu sei que é um pronome apassivador? Um dos testes é passar para voz passiva analítica, porque se é um pronome apassivador, é uma voz passiva sintética. Então, eu tenho que necessariamente mudar para a voz passiva analítica. Então, vai ficar assim, ó, o teste, bem simples. Esses efeitos se alteram. Então, são alterados se a pessoa, beleza, conseguir fazer. Então é um pronome apassivador. Ele quer um pronome reflexivo. Então a 1 está fora de cogitação. Aí eu já posso ir eliminando tudo que tem, olha lá. Muito simples, né? 2. Lembrar de um objeto quando se deparavam com ele. Ó, o verbo deparar, quando o verbo deparar é um verbo que traz aqui a presença obrigatória desse se, deparar-se, nesse contexto. Então eu me deparo com, tu te deparas. Então por que é se deparavam? Porque eles, se fosse eu, quando eu me deparava. Então não poderia ser um pronome apassivador, certo? Porque aí teria que ser o se. Não teria como para ser um pronome apassivador. Então, como eu consigo mudar? Não é. Então, isso aqui não é um pronome apassivador e ele, na verdade, ele é parte integrante do verbo, ou seja, ele não exerce função sintática e vai ser conjugado, né? Esse verbo vai ser conjugado com o pronome e ele vai estar sempre do lado, dependendo, claro, nesse contexto, tá? Especificamente nesse contexto, e não exerce função sintática. Ele que é o reflexivo. O que é o reflexivo? Quer dizer consigo mesmo, tá? Então, pronome reflexivo quer dizer consigo mesmo. Então, por exemplo, ele se machucou. Ele machucou a si mesmo. Ele se machucou.
Ou seja, ele machucou a si próprio, a si mesmo. Então, isso aqui é a ideia de um pronome reflexivo. Então, eles depararam a si próprio com ele, não tem sentido, tá? Com certeza a 2 está fora. 3. A descoberta levou os cientistas a se perguntar. Então, levou os cientistas a perguntar a si próprios, tá? Perguntar a si mesmos. Beleza, se eu consigo fazer isso, ficou feio esse si aqui, né? É um i mesmo, tá? A si mesmo. Como eu consigo fazer isso? A3 é sim um pronome reflexivo, tá? Então, vamos ver a 4? Aqui o cara já poderia ter resolvido a questão, tá? Descobriram que os participantes do experimento se lembraram. Cuidado, verbo lembrar. Quem lembra, lembra algo. Quem se lembra de algo, tá? Então, quando o verbo lembrar apresenta o pronome, os verbos lembrar e esquecer apresentarem o pronome, este pronome é parte integrante do verbo, também não exerce função sintática. Tá? Por isso que é a história, quem lembra, lembra algo, quem se lembra de algo. Tá? Portanto, apenas a 3. Coisa mais amor. Facinho, facinho, tá? Claro, se o cara estudou, né? Muito bem, coloquei um esqueminha para vocês aqui. Ajuda a entender um pouco esse C, para que vocês pelo menos possam ter essa noção do que pode aparecer, tá? E o que é mais comum, beleza? Questão 10. Questão 10 trata do seguinte, olha lá. Sinale alternativo escrita corretamente de acordo com a norma padrão. Então aí a gente vai ver que é o quê? Uma questão de ortografia, tá? Se vocês olharem com cuidado, um senão aparece na A, o senão aparece na B, o senão aparece na C e vai aparecer na D e na E. Ou seja, eles estão questionando isso. Pode haver outros elementos? Pode, então tem que tomar cuidado, tá? Eu sei que não há, mas poderia haver, tá? Muito bem. Uma das melhores, se não a melhor, forma de reinserir aos poucos. Bom, aqui a gente tem um probleminha, né? O cara deveria ter colocado assim. Uma das melhores formas, se não a melhor, de reinserir. A adequação dos termos não ficou legal, tá? Bom, e aí vem outro detalhe muito importante. O senão separado. Eu devo memorizar primeiramente esse aqui? Sim. Por quê? Porque existem duas possibilidades de nós usarmos o senão separado. Se não se encaixar em nenhuma das duas, pode colocar junto e acabou o assunto, tá? Então, quando é que eu tenho o senão separado? Quando eu tenho o se, que é a conjunção caso, que é a condicional, tá? Mais o advérbio. Ó, aqui a conjunção, ó, condicional, e o advérbio de negação, certo? Como assim? Bem simples, ó. Ó, vou fazer com o C primeiro. Ó, se não chover, viajaremos. Então, olha lá. Caso não chova. Caso não chova, viajaremos. Então eu percebo que esse se é isso e o não é o advérbio. Né? Então a conjunção é o advérbio. Bom? Qual é a outra situação do senão separado? Quando o senão equivale a ou, sem relação de oposição. Tá? Só um ajuste ali no que a gente está expressando. Vai ser possível vocês identificarem isso nas frases. Deixa eu só apagar e colocar aqui então a outra situação. Tá?
Então, o senão o senão separadinho a outra situação. Como eu falei, são as duas situações em que o senão é separado. Se não encaixar em nenhuma dessas duas, pode colocar juntinho, que é junto, tá? Aqui ele vai ser igual a ou, com um detalhe muito importante, sem oposição. Se houver relação de oposição, não pode ser esse cara aqui, tá? Como assim? Bem simples, ó. Ele, ó, lavou toda a louça, eu escrevi louça, toda a louça, senão, ó, quando não, ou quando não, ou, vocês escolhem, ó, tá? Senão toda, ó, senão quase toda, quase toda, tá? Então ele vai equivaler aqui a ou quando não. Bom, pode ver que não pode haver relação de oposição. Beleza? Vamos ver então? Uma das melhores formas, se não a melhor, ou a melhor, quando não a melhor, ó, uma das melhores formas, quando não a melhor, ó. Ou a melhor, ó, vocês podem escolher aqui, né? Vocês podem escolher, tá? Então, aqui se equivale a isso, deveria ser se não separadinho, essa tá fora, tá? Quando o jovem questionou sobre onde estavam, o trio respondeu que era um assalto e o mandou descer do carro. Ó, senão, atiraria. Bom, nesse caso, quando não atiraria, não tem sentido. Ah, mas o ou, não. Desce do carro ou eu atiro. Existe uma relação de oposição. Aqui significa, ó, do contrário, ó, do contrário. Se equivale a do contrário, o senão é juntinho, tá? Então na B está incorreto. Não aceitamos mudanças na aplicação dos recursos, senão na educação, ó, na educação. Então, a não ser, deixa eu colocar mais para o lado aqui que eu tenho medo de, ó, a não ser na educação e valorização. Não aceitamos mudanças a não ser na educação. Então, quando ele equivale a não ser, a do contrário, é juntinho. Portanto, aqui está correto. Eu coloquei um esqueminha depois ali para vocês, tá? Sobre isso aqui tem que saber. Bom, se não descartadas de maneira correta, olha lá. O que acontece aqui? Se não descartadas, na verdade é caso não sejam descartadas, né? Se não forem, ó, se não forem, tá? Ou descartadas, não cabe. Ou não cabe, tá? Mas cabe o se não forem descartadas, tá? Podem, é uma condicional, aqui é uma relação de condição. Vejam pelo contexto, tá? Ó, é uma condição, tá? Uma infecção causada por bactéria atinge grande parte das mulheres, podendo levar até a morte, se não for tratada. Se não. Caso não seja. Caso não seja tratada. Portanto, aqui
Separadinho aqui eu não marquei, né? Risquei em cima. Tá? Então aqui também risquei em cima. Com certeza a resposta é letra C, realmente. Tá? Beleza? Aqui o esqueminha que eu coloquei para vocês ajuda, tá? Putz, mas eu vou ter que decorar, como eu falei, decorar aquela em que o C não é separado. E aí pronto, vai lá, testa, se não deu certo, ele é junto, simples. Claro que ajuda a saber também, né? O significado, é mais prático, tá? Muito bem, questão 11. Questão de verbo, na verdade, é acentuação e concordância, tá? Vamos ver? Nunca a mídia falou tanto sobre saúde. A novidade agora é o sucesso que tem feito em frente às câmeras de TV. Então, quem tem feito? Tá? Olha lá. Nunca a mídia falou tanto sobre saúde. Sucesso que a saúde, né? Tem feito. Então, vamos ver. Aqui, ó. Esse tem se refere à saúde. Então, o que é esse tem com acentinho circunflexo? É o acento diferencial. Tá? Os verbos ter e vir, ó, ele tem, ele vem, certo? As formas verbais no singular, no plural. Eles têm e eles vêm. As formas verbais são idênticas. Então, o que se faz? Se coloca um acento diferencial. Cuidado! Nós temos aqui monossílabas tônicas terminadas em "em", não são acentuadas. Esse acento é diferencial, tá? Ó, acento diferencial. Beleza? Tá? Bom, acontece que destes verbos derivam outros. Por exemplo, ó, ele mantém e eles mantêm, tá? A gente já viu que o plural tem um acento, porque é uma derivação daquilo lá. Sim, só que tem um detalhe. Agora, essas formas são oxítonas. E a regra de acentuação das oxítonas diz o quê? Que oxítonas terminadas em ens, são obrigatoriamente acentuadas. Agora eu tenho que acentuar as duas formas. Como é que eu vou fazer? Vou manter o plural com dois, olha ali, ó, coisa mais bonitinha, coisa mais amor, os dois dando bicotinho, ó, formando o plural. Pego dois e marco o plural. O que é uma coisa singular? Uma coisa única, né? Então vai ser isso. Agora, ambas as formas devem ser acentuadas. Eu deixo o circunflexo no plural e o agudo no singular, tá? E aqui eu tenho que saber se vai agudo ou circunflexo. Por quê? Porque eu tenho que saber qual é o sujeito, né? Para fazer a concordância, é uma questão de concordância. Seguindo o modelo americano, duas das maiores empresas do país, a Globo e a Record, mantêm. Duas das melhores mantêm. Então aqui a gente já viu que é tem. Aqui a gente já viu que o sujeito é plural. Mantém. Programas cujo foco são doenças ou maneiras de evitá-las. E os médicos têm lugar de destaque. O médico tem, os médicos têm. Beleza? Agora é só achar a resposta. Tá? Ó, ficamos com B e D. Ó, aqui e aqui, com certeza, a letra D. Certinho? Não é difícil, não. Muito bem, aqui eu coloquei um esqueminha para vocês, que ajuda bastante, tá? Ali os primitivos, embaixo os derivados, para vocês entenderem. Bom? E nossa última questão, questão 12. Muito bem, vamos lá então. É uma questão que tem a ver também com verbo. Mas aqui, o que importa para nós é o quê? É o grupo do Mário. Olha aí, hoje quem não conhece o Mário vai ficar conhecendo. Pode chegar em casa e dizer, hoje eu conheci o Mário. E o mais importante, eu descobri que o Mário faz diferente. Olha a jogada. Estes verbos pertencem ao grupinho do Mário.
tá? Que é esse aqui, ó. Isso aqui é um bizu para o cara não esquecer. Ó, mediar, ansiar, remediar. Na verdade, remediar é uma derivação de mediar, tá? Intermediar, remediar, incendiar e odiar, certo? Bom, verbos terminados em iar são regulares, exceto o grupinho do Mário. Tá? Então, se eu pegar o verbo negociar, por exemplo, é um verbo de primeira conjugação, terminado em ar, então vai ficar eu negocio, tu negocias, ele negocia. Aí esses carinhas aqui não seguem essa conjugação, não fica eu medio, tu medias, eu ansio, tu ansias. Não. Estes carinhas seguem um outro grupo, tá? Que é o seguinte: verbos terminados em EAR são irregulares, tá? Irregulares. Bom, o que significa isso? Então, por exemplo, o verbo frear, ó, verbo terminado em EAR, fica então eu entra um i a mais. Tu freias, entra um i a mais. E aí o que aconteceu? O grupinho do Mário gostou desse negócio de eu freio, tu freias, eu presentei, tu presentei, e disse, é com esse negócio que eu quero ficar. Gostei mais dessa forma. Então qual é o bizu aqui? O bizu é tu usares o verbo odiar como referência. Tá? Como assim? Ué, simples. Conjuga o verbo odiar e usa a mesma conjugação final para qualquer um dos verbinhos do grupo, tá? Então, vai ficar eu odeio, ninguém vai dizer eu odio, né? Eu odeio, tu odeias, ele odeia, nós odiamos, vós odiais e eles odeiam. Então, pega o verbo mediar, eu medeio, tu medeias, ele medeia, nós mediamos, vós mediais, eles medeiam. Pega o verbo ansiar, eu anseio, tu anseias, eu anseio, ó. Tu anseias, eu remedeio, tu remedeias, eu incendeio, tu incendeias. O odiar ninguém erra, então usa como referência, esse é o bizu, não tem como errar, tá? Agora a gente vem para cá. Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, literal, intermedia. Não, é o verbo intermediar, é um derivado de mediar. Então, se é eu medeio, tu medeias e ele medeia, então é intermedeia. Beleza? Então, errada, um tá fora. Eleições, mais de 10 nomes anseiam. Aqui, verbo ansiar. Eu anseio, tu anseias, e ele anseia e eles anseiam. Certinho, a 2 está na jogada. 3, o Supremo remedia. Remediar, infelizmente, não é essa a conjugação. Por quê? Porque ele não segue o paradigma dos verbos terminados em IA. Então, vai seguir o paradigma dos terminados em EA. Então, se é eu odeio, o Supremo remedeia. Tá? Eu odeio, tu odeias e ele odeia. O Supremo odeia, o Supremo remedeia. Caraca, feio pra caramba, sim. Remedeia. Beleza? Então eliminamos apenas a 2. Show de bola! Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. E se quiser saber mais e conseguir a tua aprovação, vem pro Implacável com a gente.